Palma aí pra mim. Show. Dudu, então vamos começar pelo começo. Você trabalhava numa fábrica de Fiat, era um operário comum. E lá pelos idos de 1995, assim, 93, mas 1994, eu estava em Betim, Minas Gerais, na fábrica da Fiat Automóveis do Brasil. E a partir daquilo ali, eu passei a fazer trabalhos dentro do sindicalismo, né? Eu trabalhava na parte que recebia os automóveis, saía da linha, desmontagem, todos montados, aí tinha um enceramento dele e a gente vinha e limpava o carro. Eu não era da linha de montagem, eu era do setor do pátio que subia os carros para as cegonhas. Então a gente mandava, era na época até para você, XP, a linha do Uno Mille XP, né? Só para... Aí dali a gente mandava os carros dali. E eu me envolvi no movimento sindical. Foi o movimento sindical que de verdade me abre as possibilidades. Mas antes disso eu sempre participei eu sempre fui um frequentador de salas cinematográficas, sala de exibição. Então a gente, isso aqui já no Rio de Janeiro antes, né? Mas eu já tinha essa história com a arte cinematográfica, quanto ia frequentar as salas de cinema disso, né? Você consegue me dizer quais eram as salas que você... Assim, então, o antigo Cine Irajá, por exemplo, o Guarabu, da Ilha do Governador, o Bruno Meyer, o Para Todos do Meyer, esse aqui Vitória, aqui da cidade, o Rex, né, ali o Íris, esses daqui. Bem, aí então a gente participava dessas coisas, eu olhava isso. Mas essa minha transição das salas e depois a fábrica foi assim o meu currículo para começar a trabalhar essa história do cinema, né? Então o que foi o cinema para mim foram esses filmes de chanchada, esses filmes pornográficos, esses filmes de karatê, né? Que começa a participar, porque todos os trabalhadores iam para lá. Então, quer dizer, você não queria trabalhar, eu fiz muito isso, eu saía e faltava curso, faltava trabalho, eu ia para dentro da sala de cinema, se escondeu lá da sala de cinema. A partir disso, começa a minha participação política. Eu vim também, eu sou da tradição da participação política, né? Do sindicalismo, das causas sociais em geral. É quando eu começo a ter mais assim conhecimento com o pessoal do cinema, quer dizer, o pessoal da indústria cinematográfica, né? Então você vai, aí fui fazer figuração. No Policarpo Quaresma, do Paulo Thiago, eu estava ali naquela guerra que aparece a guerra de 1893, né? A revolta da Armada, né? Que teve aquele tiro conhecido que derrubou aqui a torre da Igreja do Desterro. Então, assim, essas práticas cinematográficas, políticas, sociais, assim, que vamos dizer assim, me balizaram para ser o Godofredo, que o pessoal passa a conhecer, né? Então, quer dizer, a gente já tem uma história dentro dos movimentos sociais, que são movimentos culturais, que são movimentos cineclubismo, que vem na geração aqui de 2000, ser isso que surge toda essa turma maravilhosa que está aqui construindo, né? Então, quer dizer, eu tenho essa história a partir de um sindicalismo, a partir
de uma participação cultural nas salas cinematográficas, que me dão, que me balizaram, né? Essa que é a minha. Eu sou operário, sempre fui operário. E a partir disso, o crescimento da consciência social veio a partir disso. E aí nos anos 2000 você começa a fazer... Os anos 2000 é quando eu venho para a cidade, no centro da cidade, trabalhar no centro da cidade, porque lá nos arrabaldes distantes eu era um operário. Eu passei a trabalhar. Eu vivia fazendo participação em eventos, a coisa até do circo mesmo, de ser um palhaço, ser cantor. É uma vida de artista, Mambembe. Quando vem para o centro, quer dizer, aí eu sinto, pô, o Rio civiliza-se, então eu passo a ser essa civilização. Vem para a Cinelândia, conhece as pessoas, vem trabalhar no partido. Eu fui estapeta do partido, trabalhava no partido, era homem ligado direto ao Comitê Central, então ficava ali arranjando as festas, arrumando para as reuniões. Quando eu conheço o Cineclube Cineasta, Rodrigo Savastano, esses amigos todos da turma, que eu sempre escrevi história também, tem essa também coisa de escrever história, inventar histórias. E o Dido descobriu essas histórias. Eu gosto muito de filme de Bang Bang, porque é da minha experiência do Bang Bang italiano, as chanchadas da Atlântida, esses foram os filmes assim, né? Que depois eu fui conhecer a Sganzella, fui conhecer Glauber Rocha, que fazem esse trabalho com a chanchada, mas também com o discurso político. Então a gente começa a descobrir o discurso político, qual da nossa história do social, do sindicalismo, da vida de vagabundo, né? E você está sempre nesse social, né? Então esses eventos que de verdade me deram substâncias, me deram estofo para ser, assim, ter a minha filmografia, as minhas ideias de cinema, num cinema político, podemos dizer assim. Que o cinema político é isso, né? Quando você tem uma intervenção que seja qualquer, você pode botar uma novelinha das 7 com uma história de 2013. Contextualizando essa história de um amor, guerrilha, bombas, essa coisa toda, né? Então eu sempre tive essa linha de raciocínio. E aí nos anos 2000 você começa a participar de filmes de outras pessoas e colaborar, né? É a partir desse histórico, que eu acabo aqui, eu passo a colaborar para vários curtas. De verdade, um número grande. Eu cheguei perto do Wilson Grey, no sentido de participação. Saía de um e entrava no outro. E você consegue me citar alguns de cabeça? Pô, João, os primeiros filmes que eu fui do Chico Serra, assim, de curta-metragem, né? Que é o Píssico Brasil. Eu era um vendedor de livros, né? E o filme começa com uma narração dos golpes da América Latina. Por isso que eu digo, né? Você pega um contexto e põe uma novelinha das 7. A novelinha das 7 era eu ser o vendedor de livros. Aí vendia um livro por 500 mil reais. Aí, não, tudo bem. Aí o casal é um professor e, né, discute com a sua mulher. Na hora que eu chego, ele atende, ele fala, não, senhora, tem aqui um livro, é o último livro que eu tenho. Né? Aí faz aquela chanchada, é o último livro que eu tenho. Estou vendendo um livro a 500 mil reais. Aí eu sento e eu sou assassinado. Então eu ajudo, foi um dos primeiros filmes desses. Aí teve o Sibipiruna, esse filme não saiu. É assim, um bressaniano, é uma sala indo para... Aí vai fazendo, assim, uma sequência de filmes. Isso 2000, 2001 com o Chico, no mesmo ano, 2001. Aí, em 2002, começa o pessoal da Asterísticos Filmes, que a gente faz os filmes para o canal comunitário, do qual eu
a minha primeira história, de verdade, é sobre o desterro. O primeiro desterrado que chegou, que é o Afonso Ribeiro, serviçal do seu João Telo, da corte de Dom Manuel, da corte manuelina. Aí eu chego lá na Ribeira, lá pela Ribeira, lá na Ilha do Governador, eu na proa de um barco, canto um fado. Essa coisa meio, né, aquela minha bufonaria de cantar nos boleros. Não sei nem qual bolero que eu cantei, mas eu cantei um negócio assim, rever Portugal, parentes e amigos, a turma da infância, prazeres antigos, rever Portugal, abraçar a minha gente. Eu quero comer bolinhos de bacalhau e pastéisinhos de Belém. Você chegou a trabalhar, colaborar com aquele povo da TV Machão Bomba? Não trabalhei com a Machão Bomba, mas conheci os seus integrantes. Já eram homens, que a Machão Bomba é dos anos 80, lá no início de 80, já faz 40 anos. Mas aí, a partir dessa, porque a gente foi falar, e até também porque teve a TV Olho do Rodrigo Dutra, que eu ajudei ali, lá eu tenho meus dedinhos ali naquela história. Mas voltando à linha da cinebiografia, foram fazendo, aí a gente foi fazendo os filmes, eram filmes toda semana. Então, um dia eu era um português desterrado, no outro eu era um detetive, tipo Hank, do Orson Welles, né, da Marca da Maldade. Aí já comecei a fazer um outro filme, que era a vida sexual de Robinson Crusoe, o que eu, com a bunda de fora, ali no Leme, ali no Arcoador, a gente começou a fazer esses filmes, era um atrás do outro, camarada. Vai fazendo um, vai fazendo outro, quando eu escrevi a minha primeira história, foi Karnal Manifesto. Eu estava impregnado com um manifesto antropofágico, eu fiquei totalmente gamado no manifesto antropofágico, gamado todos aqueles modernistas, apesar de eu também ler o Monteiro Lobato, né, o Urupés, né, aquela ideia de Jacatatu, né? Eu sou das ideias do Jacatatu, né, que é daquele jeito dele mineiro falar assim, né, minuto, né, mas com filosofia, com contexto político. Então eu, completamente tomado pelo espírito de Macunaíma, eu escrevi Karnal Manifesto, que é essa ideia de fincar dentes, comer, devorar, comer gente, né? Pegar o teu braço e morder, pegar a banha da mamãe e comer, tipo isso, né? E foi meu primeiro filme, que foi da mostra. Então a gente tinha toda aquela história e tinha a mostra, que foi no meio do carnaval, o fim do Brasil. A mostra do Incinerasta. E a história do Karnal Manifesto é isso, é o fim do Brasil e o pós-brasílico, após a implosão do Brasil, era Fernando Henrique, foi danado, né? 98, 2002, foi o sufoco. E eu escrevendo aquela história, pô, não tinha nada. E fui fazendo aquela história com essa coisa do modernismo. A partir desse, o Karnal Manifesto, aí eu faço um manifesto ali, né, de comer carne do Brasil Grande, do país da cobra grande, né? E foi fazendo várias dessas histórias, né? E com isso me colocou junto aos grandes do Beco da Fome, né? Nelson Pereira dos Santos, foi conhecendo esses mestres, Nelson Pereira dos Santos, Dadá, Severino, Dadá, aquele do... Eu não conheci o Rogério de Ganzella, que ele tinha morrido, mas o Bressani, aquele que é filho
que é filho, neto do Eliseu Visconti. Eliseu Visconti, aí comecei a sair com esse cara, vamos ali, ô Gordão, vem aqui. Aí escrevi Operação Moringueira. Operação Moringueira é a minha história com o Moreira da Silva, né? Que eu conto a história da Lapa, dessa invasão da Lapa, dessa coisa dos caras vir para Lapa de paraquedas e reprimir a malandragem, né? E aí eu fiz um bang bang, porque tem essa coisa do bang bang italiano, que eu sou um fã, sempre fui fã do bang bang italiano, dos filmes da Chanchada, do Oscarito, do Grande Otelo, isso que me baseou como um filme político, o filme de Chanchada. Aí Glauber, Scanzelas que fizeram essa imbricação, né? Até Sem Essa Aranha tá ali a estética de filme que eu, a partir dali, eu abracei, né? Foi daí. Aí o pessoal me dá botou, é o cinema marginal, aí já ligaram no cinema marginal quando eu lancei Cascadura, junto com o Felipe Catal, com essa ideia do cinema sem limite, do filme de invenção, né? Que Jairo Ferreira, essa turma toda. E foi a parceria com o Chico Serra que me deu toda essa ideia de filme político, filme revolucionário, filme de chanchada, chanchada dialética. A gente inventou a tal da chanchada dialética. Você faz uma rebolada e fala do Manifesto Comunista, né? Você fala você consegue botar o Mazzaropi como um cineasta político, um filme político, porque é dentro da ideia do manifesto do Jeca Tatu, que o Jeca Tatu é o nosso homem político, é o nosso ser político brasileiro, da civilização brasileira, né? E é civilizatório, no sentido que é revolucionário, né? Você vem da base, você vem do proletariado e faz a questão da luta de classe. Enquanto você coloca os cineastas endinheirados no prelo. A gente também faz filme. A gente também tem distribuição. É uma luta de classe. Cinema é luta de classe. E quando vem um operário e vai fazer cinema, ele está intervindo na luta de classe. Ele está intervindo como um cinema verdade, um cinema que expõe a massa proletária, que põe a botocúndia, que é um termo do Lobato, né? O país dos botocundos, o país dos língua cravada, o país do Jeca Tatu. Jeca Tatu também faz filme, né? Nós somos os elementos da taba. Todos nascidos do comunismo de Pindorama, os pindoramaicos, né? A Taba e a Nauá, né? A grande Taba, onde junta a turma toda, né? Aí eu faço a brincadeira, que é até um texto que eu tenho, que Vasco da Ataíde, um dos navegantes que se desviou da esquadra portuguesa, Cabralina, e vai descobrir o mundo, entra num vórtice assim, entra no mundo onde tem a Taba e a Noá, todo mundo se amando livremente, fazendo filme, fazendo teatro, fazendo a vida, né? E essa é a ideia. Mas, assim, em termos políticos, coloca essa crosta dominante do cinema brasileiro, que é isso que é a finalidade, acredito eu, do cinema político. Quando você coloca a crosta dominante do cinema, dizendo, o Jeca também faz filme. O Jeca cinematográfico. Né? Então, assim, eu me sinto um Jeca cinematográfico.
Mas aí você acha que ao fazer esses filmes e colocar isso em questão, você foi perseguido por essas pessoas? A partir dessas participações e dessas intervenções juntamente com as equipes de filmagens e os diretores, né, que a gente faz filme de autor, né? Então até o MST, que o MST para mim define isso, que de verdade é um filme que coloca essa elite cinematográfica, que você sempre, eu te conheço, e você sempre colocou isso para mim, e isso me serviu como base para mim fazer entendimentos da minha trajetória. Nesse tempo você quer dizer o Males Sem Terra, né? O Males é isso. É um filme que coloca as elites do cinema, ou não coloca, mas mostra para as elites do cinema que índio faz filme, que jeca faz filme. Nós, o Jeca Tatu, faz filme. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você chegou a ser homenageado pela Mostra do Filme Livre. Sim. Que ano foi isso? Zero técnico. Em 2007. Que a gente estava fazendo desde a inauguração do MFL. Antes de ser MFL, era o Itinerasta. Mostra que Neguinho está fazendo. Neguinho é o apelido Guilherme Whittaker no tempo da UF, lá do IACS, naquele tempo daquela turma muito boa. Eu fui recebido de braços abertos pelo IACS, isso é desse tempo. Arthur também faz parte dessa turma toda. Então, assim, eu fui muito bem recebido no campus universitário, pelos amigos. Eu tenho muitos amigos, professores, filósofos, alunos, estudantes, diretores cinematográficos. E a gente teve uma grande participação, no tempo do domingo, viajamos esse país inteiro, teatro, cinema, tudo. Então, a partir disso, eu tive essa participação. Muito valorizado no sentido da minha prática como ser humano e também como cidadão. Isso, de verdade, me deixa muito bem. Fiquei muito bem. Era para estar batendo mais. Não, que nada agora, eu venho para cá que você é muito bom. Então, a partir disso, eu nem sabia disso. Como é que você é homenageado? Eu fiz o quê com a sua Nelema, né? E o 2007 foi isso. Fizemos os filmes, fizemos vários filmes. Mostraram filmes que me... Né, teve na UERJ, né? Enquadrando Godot. Então, meus filmes de sexo e karatê. Né, que é a minha... Que na verdade é a minha linha de filmes, né? Sexo, karatê e revolução social. Filme político, quer dizer, é a minha experiência como filme político. E teve, de verdade, um filme político clássico mesmo, que é o 1962, o ano do saque. Que foi a revolta social, popular, em Duque de Caxias. Aquele período conturbado do Jango, 61, 64, em que as elites, os comerciantes, começaram a sabotar a Corfap, que era um órgão, uma autarquia, melhor dizendo, do Ministério que é hoje do Abastecimento. Então eles começaram a fechar para pressionar o lockout, para pressionar o aumento do feijão. E o povo foi pego de surpresa. O povo foi pego de surpresa. Né? E passaram a saquear as lojas. Um saque. Saque e morte. Se você vê o filme, o pessoal relata que um daqueles comerciantes tentou revidar. Não, na minha loja não. Pegaram o cara e jogaram dentro do poço.
da padaria. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Todos esses filmes que você fez, eles entraram em que tipo de circuito? Por onde eles circularam? Sim, a maioria em festivais. Os festivais universitários foi um dos grandes instrumentos, veículos dessa manifestação. Mas o MINC e a Agência Nacional de Cinema abriu aquela Programadora Brasil, que resolveu o maior problema do curta e do cinema independente, que é a distribuição. O problema do cinema brasileiro sempre foi a distribuição. Atlântida e Veracruz, Maristela, Massaíne, nunca tiveram esse problema, porque foram associados aos grandes escritórios. Nós não, a gente não tinha escritório. A gente contava com Araribóia Filme, a gente contava com a Mostra do Filme Livre, a Programadora Brasil. Foi quando a agência abre essas questões, que é muito bom. Então, quer dizer, se resolveu o problema da produção, você tinha um incentivo. Você tem um incentivo. Você tem a política pública que te garante pagamento da equipe, pagamento dos equipamentos, do equipamento, tem a equipe, come, bebe, todo mundo recebe o seu quinhão ali. Mas a gente não está interessado em receber, a gente está interessado em ver nosso filme na sala. E a Programadora Brasil resolveu isso. A agência resolveu isso. Então a agência de cinema, a Ancine, ela foi um grande avanço revolucionário e teve uma grande influência nessa luta de classes dentro da nossa classe cinematográfica. Porque ela fala, você é o Fala Bela, você é o gostosão da Rede Globo. Então não tem Fala Bela, tem a participação, tem dinheiro para distribuir filme. Você não. Então é uma vitória revolucionária. Como que você acha que está isso hoje? Continua. Hoje nós quebramos, né? Houve uma quebra desse eixo, dessa linha de montagem. O carro foi substituído por outro. Não é mais Gol, agora é Polo. Tipo isso. Você não tem mais um, você é substituído por outro. Mas uma substituição autoritária. Você não vai mais beber essa cerveja, agora você vai comer essa carne. Então, quebrou. Porque não tem mais política pública, os caras, a extrema-direita comeu tudo, roubou tudo, e a gente não tem mais. Mas eu estou falando de uma época em que tínhamos condições de trabalho. A equipe, o pessoal da dramaturgia, todo mundo trabalhava, todo mundo ganhava. R$100 vai ganhar. Olha, Godô, vou te dar R$100. Faz o trabalho, tem 100. Porque está garantido pelo MINC, né? Está garantido por todo mundo, mas estrutura favorável à distribuição, que essa, repito, foi o nosso maior problema. Agora, esse pessoal todo que você conheceu na época do auge desse cinema político contemporâneo, Sim. Né, pós-Ancine, esse pessoal todo, onde que esse pessoal está hoje? Como que você enxerga esse pessoal, essa geração do cinema político, que hoje está fazendo o quê? Então, quando a gente estava lá em 2000, o crescimento desse cineclubismo, a revolução digital foi a nossa maior. Mas mesmo com a revolução digital a gente tinha lá ainda o Raê, a velha Arri, a Reflex 8, a Arri 16, a Arri 35. Mas a gente estava com 8mm e 16mm. 35 era
Eu fiz o filme com 35, Chico, pô, nunca tinha visto, 35. Cascadura foi com 16 e fomos pro 40º de Brasília com isso. Mas essa turma daquela época, muito grata, essa turma dessa época tinha um debate assim, vocês estão se formando, mas depois vai trabalhar na Rede TV, vai trabalhar na Rede Globo, vai trabalhar na... Mas não foi todos. Então você acha que isso era a opção de muitos? Era a opção. O cara saía da escola de cinema, da Darcy, fundamos a Darcy, até legal, para dar esse, não ficar dependendo de Estácio, tá? Nada contra a Estácio de cinema, mas ter uma repartição ligada à Ancine e a educação, né? Para ter essa educação de cinema. Para o cara não sair dali e trabalhar na iniciativa privada. Ele trabalhar com o Estado. Ele ser um funcionário público, mesmo que nem no tempo do INCE, no tempo do Humberto Mauro, né? Do Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INSE, né? E era essa, eu até coloquei assim pro pessoal, né? Que a função da Darcy Ribeiro seria isso, preparar a mão de obra audiovisual. Né? A gente preparar a mão de obra audiovisual. Que é extremamente político. Que intervém na luta de classes. Que intervém no sentido de falar, Bela, dá um tempo, tu já tem dinheiro demais, você não precisa de apoio. Né? E foi, quando acaba a Ancine, entra, a Darcy entra nisso que a gente está comentando. Onde está esse pessoal? Ué, foi para a iniciativa privada. E o Zeca ficou sentado na esquina, com a porta fechada, com passo-ponto embaixo. E até uma imagem, passo-ponto, o Zeca sentado, com a câmera velha escangalhada. Tipo isso. Nós ficamos com a câmera escangalhada, nós ficamos com nossa tíbia quebrada, a gente não conseguiu levantar mais. Os caras sufocaram tudo. E foram os mesmos que estavam se locupletando. Os caras que se locupletaram em cima da nossa vantagem que a gente tinha conseguido. Não foi nada. O que fizemos de 2000 até 16 não foi nada. Era desse tamanho, mas era desse tamanho, sabe? Era menos, sabe? Negócio assim, mas desse assim, entendeu? Foi nesse sentido. Então, assim, uma mão de obra que se dissolveu, né? Mas ela se dá. Porque, por exemplo, depois do pessoal do Incinerasta, da Mostra do Filme Livre, eu subi. Eu fui lá para os Arrabaldes, eu fui lá para Caxias, lá para São João do Meriti, lá para Morro Agudo, aonde ali estava fazendo o que aconteceu aqui em 2000. O Mate com Angu foi o primeiro filme desse. Né? O Mate com Angu foi, de verdade, um grande encontro de águas, né? O divisor de águas do que a gente consegue fazer um cinema do Jeca Tatu. E um cinema político, um cinema de qualidade, que pode até fazer na Avenida das Sete. Mas com a gente, entende? Eu compreendi o cinema isso. Desde quando eu tenho a compreensão da luta de classes na nossa classe cinematográfica, a gente consegue fazer um alavancar mesmo, você subir na tábua e cair na água. Agora, você acha que exemplos como esse do Mate com Angu podem indicar pra gente um caminho
para resistência de um cinema independente hoje? Com 20 anos que ele tem, é a referência, porque ele surge disso. Ele surge do menino que ganhou a câmera. Ele surge da menina que ganhou, entendeu? Um roteiro, um curso que seja na UFRJ. Do pessoal que saía, se despencava 2 horas, 3 horas de viagem do subúrbio para cá, para ver um CCBB, para ver aqui aqui no Espaço Justiça e todos os outros, e assim seja. Entendeu? Um cinema de verdade que surge a partir da experiência coletiva. Que serão esses coletivos, como foi os coletivos em 2000, que vai fazer esse cinema levantar novamente. E vai ser nesse mesmo chassi que vamos botar uma nova carroceria. Vai ser a partir disso que nós vamos estar retomando. 20 anos, mais velhos, mais antiguinhos, mas assim, com vontade de fazer, voltar ao que fazíamos. Porque simplesmente fomos parados, fomos interrompidos, a gente volta de novo. A gente não pode ir pela perimetral, vamos pela binário. Tipo isso, entende, cara? O caminho está aberto, continua aberto. O retrocesso foi uma realidade. O retrocesso é uma realidade e é o mesmo esquema, É nessa, como se diz, é com essa linha de raciocínio que a gente vai retomar. É com essa, como se diz, com essa receita que a gente vai fazer voltar o cinema. A mesma coisa, coletivo, vamos fazer roteiro junto, vamos fazer tudo junto. É nesse termo. Antes dessa subida daqui, de centralização do centro de Cinelândia, a gente vai lá para cima, para a Baixada Fluminense, estado do Rio antigo. O que nós descobrimos, o que eu descobri nisso foi o Sertão do Olhar. É uma tese na minha cabeça, uma tese minha que digo que é quando toda essa produção cinematográfica sobe, chega no sertão, prepara a plateia do sertão. Porque o nosso trabalho desde sempre foi preparar a plateia, que a programadora Brasil garantia. Ela nos garantiu tudo. E ela garantiu o Sertão do Olhar, que foi de verdade o enfrentamento da luta de classe. A luta de classe que o Marx fala, mas eu estou trazendo para nossa luta, que é o nosso trabalho audiovisual. Porque o maior problema é as classes dominantes, a crosta, que bota a mão nos auxílios das políticas públicas. Esse Sertão do Olhar abriu em que, por exemplo, a Prefeitura de Duque de Caxias abriu uma linha de crédito audiovisual. A Prefeitura, pela Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, abriu, de São João de Meriti. Então, é o Estado bancando o cinema. É o cinema soviético? É o cinema soviético. Estatal? É o cinema estatal. Cubano? É cubano. Que enfrenta a máquina hollywoodiana. A gente vê o filme hollywoodiano, mas a gente faz filme também e o nosso filme pode aparecer. A nossa experiência do 1962, quando ele foi lançado em 14, eu acho que eu mandei para vocês, que foi o Cinema Santa Rosa. Fizemos como no tempo do Cinema Silencioso. Nós somos desse bar.
E no nosso bairro tem uma sala cinematográfica. A gente vai lá no dono da sala cinematográfica. Aqui, seu Joaquim, nós temos aqui filme dessas três pessoas aqui. A gente quer comprar do senhor 3 sessões. Uma sessão de cinema é de meio-dia às 8 da noite. Lá começaram 2 horas. E é o Santa Rosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a nossa sala era da sala onde eram os filmes pornográficos. Eu adorei. Que foi a minha escola, né? De sala, de ver. Mas assim, fora a brincadeira, a gente fez isso. A Secretaria de Cultura foi lá, em vez da gente tirar do nosso, ela foi lá e pagou pra gente isso. De verdade, é o Estado tomando seu lugar. Onde é o Cine Santa Rosa? No centro de Caxias, na Praça do Pacificador. Tu sai da Praça do Pacificador, e entra numa sala, assim, a porta ali. Aqui é a praça, a porta é ali. Ainda existe? Não, fechou. Eu acho que ele deixou porque fechou. Mas a ideia é essa, o enfrentamento. Não uma revolução armada, não, mas uma revolução de movimento social, de gente querendo sair daqui, né? Trabalhando a nossa prática de cinema, onde construímos isso. E fomos hegemonia. A gente construiu a hegemonia da revolução, do cinema revolucionário. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Essa experiência de vocês na Baixada e na Zona Norte do Rio, nos anos 2000, você acha que foi teve mais êxito com o público do que a experiência do cinema independente? Muito boa essa, João, porque o pessoal da Zona Sul colou lá. Porque eles estavam ali em Paissandu. Estava no Paissandu. Paissandu, geração Paissandu, 50 anos já. Eles não tinham outra coisa, foram eles que deram o pontapé. A gente veio. Mas a gente viu que não tínhamos condições de maquinário para trabalhar. Tá bom. Aí houve a condição, aí veio a Revolução Digital. Foi o lance, foi a construção desse movimento. Eles se colaram por lá. E fizeram muita coisa lá. Só que não conseguem. Porque tem ainda o pensamento elitista. E você acha que esse pensamento elitista, ele atravanca o caminho do cinema político? Totalmente, porque ele não tem uma visão de luta de classe, ele se torna absoluto, eles são absolutos. Eu até vou aqui puxar um Lenin aqui, eles se sentem absolutos. Quanto no processo que tinha que decidir a Revolução Russa, os mencheviques, que é o caso deles, Trotsky, deram para trás. Quanto à contradição de classe, apareceu. Qual é a contradição de classe? Você tem, eu não tenho. Você tem acesso e a gente não tem acesso. Você tem ilha, a gente depende da ilha do outro.
Não quero. Mas eu quero dizer isso. Eles são mencheviques. Quando a gente chega para decidir o processo da Revolução, dão para trás. Dão para trás. O que atravancou foi isso. A questão de classe. Não é porque tem dinheiro, pessoas maravilhosas, amigos, mas é a questão de classe. É a questão da filosófica, ideológico, melhor dizendo. O problema é ideológico. O Arthur Moura vem lá do São Gonçalo. Ele não pode fazer cinema. O Godot vem lá da Ilha do Governador, Baixada Fluminense, do Magé. Não pode fazer cinema. É isso que está falando. É porque o cara mora aqui no Arcoador, aí ele paga, porque ele tem condições. Não, a gente rompeu com isso. A gente derrubou a parede. Não tem a quarta parede. É um cinema sem órgão. Em útero. É possível o cineasta pequeno burguês fazer filme político? O cineasta pequeno burguês, ele pode, todo mundo pode fazer tudo, João. Eu não estou aqui fazendo discriminações de ninguém. Entenda bem. Você faz cinema político, meu amigo João. Mas a sua classe, tudo bem, eu sei. Mas tu faz cinema político porque você tem conhecimento político. Você insere. Estou falando de você porque a gente trabalhou nisso junto e eu sei que eu estou falando. Não quer dizer que tu és um burguês, não é isso. Cada um é o que é. Mas na intervenção cultural, político, social, você tem esse cineasta burguês, ele pode fazer. O Godard fazia filmes, era um burguês, mas ia lá junto aos argelinos e fazia, entendeu? Batalha de Argélia, né? Como é que tu vai falar de você sendo um burguês da crosta dominante? Não, ele teve que sair brechianamente e ir lá pro Beco do Rato, beber o chorume. Mas beber o chorume, sentir as dores. Ah, mas ele é burguês, mas ele sente a dor com a gente. E ele faz um filme primoroso. Mar Sem Terra é um filme primoroso. Ah, mas o João é um filme primoroso. É primoroso, como o rabo da burguesia. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente sabe que existe claramente uma diferença entre o que é cinema independente e o que é cinema político. É, Beato. Nem todo cinema independente é um cinema político e nem todo cinema político é independente. Sem dúvida. Sabe muito bem disso. Eu queria que você dissesse para mim assim, qual você acha que é a diferença entre o cinema Eu posso falar que é uma definição, né, João? Porque tem isso, né? O que define ser um filme político, que é um filme experimental e assim sucessivamente. Quanto ele tem o compromisso de classe. Quanto ele não está ali só para o registro. Ele está vivendo junto com aquela classe que ele está ali filmando. Eu vou falar sobre a fome na cidade do Rio de Janeiro, eu não vou só ficar aqui dando comida para eles. Eu vou comer juntamente com eles, é dentro de uma visão. Né? Eu estou dizendo que o filme político é um filme em que você está inserido no processo da luta de classe. Quanto você, gnoseologicamente, quer dizer, você no autoconhecimento, no conhecimento que você tem, você abre o peito e diz, eu vou. E o experimental é a mesma coisa, é esse o nome, experimental, né? Podemos dizer. O experimental, nem toda experiência é experiência. Quer dizer, você vai ter... Não, eu vou fazer um filme experimental. Você está com uma pretensão de fazer um filme experimental, dizendo que ele é experimental. Tem que saber, tem que ter o conhecimento do que é o núcleo das ideias. É como se você tem ideias claras sobre a conjuntura. É você ser claro na conjuntura. Nós vamos fazer um filme político, vamos fazer
Uma entrevista, o que é o cinema? Eu estava na minha cabeça matutando, o que eu vou dizer? Ah, mas a experiência que vai nos dizer. Eu pretendo fazer um filme experimental. Tchau. Só tem não tem miolo. É um grupo estofado seco. Não tem. Entende? Estofo. Tem que ter etofo. Se não tiver etofo, não tem experimentação. Não tem ideia política. A ideia política tem que mobilizar esse diretor. A abstração tem que mobilizar esse diretor. Para ele compreender ali a coisa mais simples. É pelo mais simples que ele vai construir a coisa. Eu tive essa apresentação contra um 962. Eu falei, gente, vamos deixar correr. Porque ao mesmo tempo que a gente tinha lá o debate, né, que são as testemunhas oculares e a cena dos especialistas, eles estavam na construção desse discurso político do cinema, é de conhecimento político. A construção do cinema político, do filme político, do filme experimental, que também é um filme político, que eu acho que todo cinema é político. Quando se tem um debate da sociedade, fala do LGBT, fala do... Qualquer assunto é político, que é o debate da sociedade. E o cinema intervém esclarecendo isso, audiovisualizando isto. Que todo cinema é político. Desde o momento que eu apresento uma história em que estamos debatendo algo da sociedade. Você está debatendo a sociedade. Você está apresentando a sociedade. Você está tirando ali um momento para entender aquele fato da sociedade. Mas não quer dizer que todo ele é político. Mas quando você leva para a intenção de desvendar. Um 962, eu sempre falo do 962 porque foi muito importante isso. Porque ele desvendou um tabu na cidade. Esse assunto foi muito sério na cidade. Porque houve mortes, tem assim, uma coisa macabríssima que houve, que foi o tal do padeiro Adriano, que a massa ensandecida, querendo comer, querendo tudo, pegaram ele e ele foi lá, pegou um hippie, um Mauser, 1908, você botou você vai morrer, rapaz, é o que foi que pegaram o Portuga e jogaram na fogueira. Não teve tempo nem de dizer, ai Jesus, foi tudo pro fogo. Porque no fundo é isso, é Randstaden, é devorar o colonizador. E o cinema da periferia, essa de geração 2000, a gente veio para devorar o colonizador. É um cinema antropofágico, é um cinema para arrancar pedaços, para fincar dentes, fincar a ponta da faca, fincar a ponta do garfo, comer o outro, devorar o outro. Puxar mais um assunto aqui. Na década passada, começou, né, um ciclo de protestos no país, né, que culminou em junho de 2013, né? É verdade. Nessa época, foi a época que eu te conheci, inclusive. Nós conhecemos nesse tempo.
você... Um pouco antes, né, João? Um pouco antes. Você atuava muito na rua, né? Você atuava na rua como um personagem performático, né? E nesse período você teve que lidar com um audiovisual diferente do cinema, né? Já não era o que a gente fez 10 anos que era o audiovisual que hoje em dia a gente conhece como mediativismo, né? Isso. E você teve que lidar com ele, sim, naquele contexto, né? Como que foi isso? Como que você enxergou essa relação entre essa galera do audiovisual que estava documentando todos os protestos nas ruas naquela época, a sua participação performática como personagem nesse contexto, entendeu? Como que você enxerga esse momento? Eu estava em 2013, a gente estava lá, desde 2012, aqui nas intervenções que tivemos na praça, aqui, do Ocupa de 2012. A partir daí, a gente já tinha uma outra coisa, porque a gente já estava até consolidados como da geração anterior, de 2000. A partir de 2010, a gente já tem uma outra história, porque começa o período Dilma. E foi o período Dilma que nem a programadora tinha mais. A derrocada. Bem, então ficamos na rua. As equipas saíram para registrar os meetings, né? Na praça pública. E eu também, descobrindo esse trabalho que eu sempre fiz, né? Desde o Quinocopa, o Quinocopa também é um filme desse. O 2, por exemplo, foi isso. Eu até experimentei o meu papel que eu sempre fiz, que é o agitador de massas. O agitador, né? Eu sempre fui o agitador, sempre estive na porta de fábrica, né? Reivindicando, e a gente fazia teatro também, né? Aí, daqueles aumentos, a gente botava uma roupa de patrão, né? Fazia um teatro ali paredista, né? E em 2013, essa geração Black Bloc, né? No cinema Black Bloc, eu tava lá. Aí os caras, pô, pelego, comunista, mano. Mas eu tava lá também, eu uma visão crítica, eu tava quebrando o vidro do banco, quebrando Bentleys, Mercedes-Benz e Porsche, pô, Ferrari. Pode botar, João, eu não tenho medo de ser preso, não. Aí quebraram esses caras todos, e eu já, um cara de 45 anos de idade, vigoroso, né? Penteia cabelo, essas coisas todas antigas, né? E os meninos, 15 anos, mocinhas de 15 anos, pô, Godô, você é legal? A gente quebra também, né? Mas olha, é uma visão crítica, cuidado com isso, que sai daqui a pouco, vai nos levar para a extrema-direita. Mas aí, esse papo nem colava, né? Mas o que foi, que eu também entendi, que o mediativismo foi no cinema político, porque ele registrou um fato. Que o cinema político, ele registra um fato político. Né? O acossado do Godard é isso. Ele pega um fato político, que é a guerra que é a guerra da Argélia, e faz ali um amor entre um assaltante de carros e uma jornalista americana. O contexto. Então a gente trabalhou o contexto. E sempre me vem a imagem dos tempos modernos, do Chaplin, naquela hora que ele tá ali, o paninho vermelho do caminhão, e ele vai, aquilo ali é a imagem, assim, que para mim ficou na memória, na minha retina, marcada na minha retina, né? Que é a persistência na retina, né? Isso é o cinema, né? A persistência na retina, né? 24 quadros por segundo, e a gente fazendo a revolução, botando fogo mesmo, quebrando o ônibus, botando fogo na cidade mesmo, entendeu? E correndo com meninos de 15, 14 anos, jovens de 15, 14 anos, botando a polícia para correr. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiz isso em 91.
entendeu? Então, assim, foi o cinema político, foi interessante, apesar de ser muito igual, né? Porque todos os filmes que você vai ver, é tudo igual. É correria, é fogo, é ônibus queimando, mas os filmes, né? Os filmes eram isso, né? Da correria, porque ali tem uma coisa diferente, porque não tem um discurso político. Porque cinema político tem que ter um discurso político, né? Você, por exemplo, você pegando aquele discurso do Getúlio Vargas, no 1º de maio de 51, né? Que é da Agência Nacional, mas aquilo ali é uma abertura de um filme político que seja. Você está contextualizando, tem um discurso. E esse de 2003 não tinha um discurso. Xingamento não é discurso. Filha da puta não é discurso. Dilma Sapatão não é discurso. E eu tava com esses caras que chamavam Dilma de Sapatão, de comunista viado, essas coisas. Mas eu tava lá. Na porra, até da CUT, como é que tá aqui com a gente, meu amigo? Eu estou no fluxo do processo. Estou na encruzilhada histórica. Estamos na encruzilhada histórica. A civilização, cinema político é o que registra a civilização brasileira. E a nossa civilização naquele período estava em colapso. E eu, como um jeca, tenho que estar. Mas até comunista sou, tem que estar. Mas eu sou. Está lá, fazendo cinema, Kuleshov, dizem que é Vartova. O que é isso? Deixa pra lá. Mas entendeu? Então a gente estava fazendo aquele negócio, saindo na porrada, brigando, levantando a bandeira vermelha, entregando o P2, olha o P2, olha o P2, olha o P2 ali, não, mas ali uma porrada no P2, eu vejo que ele é borrado, mas não se pode. A gente fazendo isso desde os tempos de ocupação. Eu também estava na luta da ocupação. Período que eu estava na luta da ocupação, fazendo cinema. Levando famílias para cá e para lá. Construindo o discurso político, cinematográfico, teatral. Chamando para a luta. Fazendo conhecer as pessoas. Sendo Godot, Fredo, Quincas, Godot, GDF, Godotzinho, tipo isso. Mas lá, fazendo, transformando, levantando a barricada, botando fogo na parada toda, quebrando Ferrari, Porsche, Panamera, sabe? Você tem que ver como é que o Porsche Panamera queimava. Parecia assim, um bezerro de ouro de Moisés. A gente corria por dentro desses becos, a porrada comendo a bomba, chegando ali. Eu de chacrinha, sentei no meio. Saía no front do nosso Valone. Valone registrou isso. Como cinema político. Feinho é foda, feinho sabe. Eu sentado ali. A polícia lá, vindo da lá, os black blocs daqui. Aí a gente estava, as mulheres aí, botei aí Luciana, a gente chamou nossas amigas todas boazudas. Aí eu era tipo um chacrinha, mas era assim, um Jaime Costa, um safadão, entendeu? Wesley Safadão, entendeu? Eu era o Carlos Machado, entendeu? Mas fazendo discurso político. Então, ao mesmo tempo que eu estava na chanchada fazendo a brincadeira com as meninas de bunda de fora, né? De biquininho, bonitinhos, peitão lindo, maravilhoso. E a gente fazendo isso. Como você chama a chanchada dialética? A chanchada dialética. Essa chanchada dialética a gente fez. E foi isso que me fez o Godot do discurso político. Porque eu sempre tive um discurso político. Eu vim disso. Eu vim do discurso político, eu vim da porta de fábrica, eu vim da indústria automobilística. E me entreguei a fazer a revolução. E a gente estava lá e teve um momento que a polícia chegou, agora vamos acabar. Que a gente saiu correndo daqui para lá, quando chegamos ali no passeio, a polícia não vai sair mais. Falei, então vou sentar. Equipa, fica na calçada. Eu vou ficar aqui no meio. Mas Godot, porra,
eu vou ficar aqui no meio mesmo. Mas os caras vão passar por cima de você, eu quero morrer na revolução. Aí tem espaço pra piada, que eu sentei no meio, Joãozinho, aí veio eles. Plá, 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 eu pé, 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 pé. Olha aqui, minha gente, aqui é mulher boa. Quer pegar mulher boa? Fica aqui com a mulher boa, fazendo o pregoeiro. E as meninas dançando maravilhosas, Amanda Lebez, Luciana Pedroso e como é que é? A Bárbara Vida, a musa do nosso querido Ricardo Miranda, né? Bárbara Vida, 25 anos, estava assim uma vedete, estava a Mara Rúbia, entendeu, cara? E a gente fazendo essa parada, e a polícia, João, metendo a bomba. Eu sentei no meio da rua. Eu sentei no meio da rua e a polícia passou, os caras entraram em confronto e eu ali no meio. É claro que quando o bicho pegou, eu saí fora, mas... quer dizer, nós já fizemos a imagem necessária, né? Já imprimi o que queria. Agora, com licença, eu vou à luta, vou sair desse negócio aqui, a porrada comendo. Porra, saí fora, malandro. Mas assim, a gente tava nas coisas e a esquerda tomando porrada, os caras de camisa vermelha apanhando, porque não tinham discurso, porque nunca tiveram discurso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, uma última pergunta pra gente encerrar. Passa qualquer um. 10 minutos. A partir disso, quantos? 10. A partir disso, né, a gente teve um avanço de organização de direita no Brasil. Da extrema. Extrema direita no Brasil. E tivemos a eleição do Bolsonaro e tudo isso. Como você acha, ou qual você acha, melhor dizendo, que deveria, ou que poderia ser o caminho de um cinema político hoje, a partir de então, diante de toda essa configuração de coisas que aconteceu e que, de certa forma, transformou a correlação de forças, né? Tanto do cinema quanto da própria política no Brasil, né? O 8 de janeiro é isso. O 8 de janeiro mostrou que o anarcocapitalismo não é anarquismo. O pessoal em 2013 falava em anarquismo, mas não sabe nem o que se trata. O 8 de janeiro representou essa irresponsabilidade política que surgiu de 2013. Porque você vê que em 2013 não houve nenhuma quantidade, um estofo que construiu o discurso político ou o discurso que seja. Foi o discurso da insensatez de gente equivocada, cheia de problemas até sexuais, mentais e espirituais. Sim, é possível, mas o que eu quero dizer é que o maior representante do que seria hoje um cinema político é fazermos uma autópsia desde o golpe de 16. Aonde foi que a gente errou em 2013? Por isso que eu digo que a esquerda que levou porrada lá, em 2013, na tal greve geral que eles iam fazer, tem tudo isso registrado e guardado. Mas que eles conseguiram uma debandada do discurso político. A base já estava fragmentada desde o impeachment de Collor, porque não tinha mais o que fazer de luta de esquerda. O que tinha que fazer de luta de esquerda? Nada. Estava todo mundo na estrutura do governo. Traidores, foram saídos. Como você acha que o caminho do cinema político hoje, discursivo e estético, é a autópsia? Autópsia
não só de 16, mas desde quando a esquerda, desde quando Lula perde em 1989. Eu não estou falando do candidato, estou falando do partido, estou falando do contexto geral do que é o cinema político. O que podemos fazer como cinema político? O que podemos fazer como cinema político é fazer, vem cá, pô, Godô, desculpa, a gente te sacaneou, a gente tirou de você um monte de coisa para a gente poder aqui fazer a nossa vidinha. Porque a pequena burguesia tomou as rédeas, e desculpa o termo, a gente tomou uma rasteira, um carrinho por trás, que é uma falta gravíssima. É a construção de um discurso a partir dessa altura. O que vamos fazer depois eu não sei, mas tem que fazer, tem que fazer. Você tem que avaliar. Tem gente ainda que pensa reacionariamente. Que Chaves, que não sei o que o Chapolin. Novelinha das 7, novela mexicana. Que mostra darwinismo social na tua cara e você não sabe o que é darwinismo social. Denunciar esse darwinismo social que se estabeleceu a partir de toda essa maldição, essa coisa maldita que botou uma canga nas nossas costas e não sai até hoje. Eles ainda acham que passar é vagabundo. Você acha que existe um caminho para o cinema político no Brasil via políticas públicas nesse novo governo Lula? Sim. Eu estou dizendo, não deixamos de fazer nada que fazíamos há 20 anos. O terceiro mandato é uma realidade. O terceiro mandato é para a gente fazer 10 filmes todo dia, irmão. O Mali sem terra tem que receber um dinheiro para passar no Cinema Paulista, chama Cinema Paulista, lá em Jardim Paulista, lá na altura da BR-40, subindo a serra. É um cineminha, meu amigo, o tamanho dessa porta aqui. E mais um pouquinho aqui. Eu quero isso. Porque eu sempre pensei nisso. Cinema político, meu amigo João, é passar o MST na boca de fumo. Que é isso que eu penso como cinema. Em que você consegue falar com um cara que está cheirando um pó, fumando uma pedra, e um intelectual que está conversando aqui numa sala ar-condicionada da Senador Dantas. É isso que é um cinema político que eu acredito que eu sempre fiz. Valorizando os mestres, valorizando as novas gerações, valorizando todos que estão envolvidos nessa parada. Eu acredito nisso. Eu acredito num cinema político de barricada. Um olhar do sertão, ir lá para dentro mesmo do sertão mesmo. Jeca Tatu, Cutia não. Construir mesmo. Fazer, entendeu? Que todos se unam numa revolução mundial. Numa revolução mundial. É nesse termo que eu penso, meus amigos. Eu penso cinema assim. Cinema popular. Revolucionário. Revolucionário no sentido da revolução, da transformação. Revolução do cinema brasileiro. Glauber Rocha, 63, 73. O século do cinema. Temos que fazer o século do cinema. O século do cinema político. O século do cinema sertanejo. Que sufoca, que expulsa essa raça de cinema mexicano aí, de novela mexicana. Está acabando com a nossa vida. É um darwinismo social. Um que denuncie o darwinismo social. Que denuncie a novela das 7 do cinema. Que as elites que tomam conta das máquinas
não nos faça de capacho. Acredito nisso. Obrigado.